O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse: O que me dareis se vos entregar Jesus? Combinaram então 30 moedas de prata. E daí em diante, Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus respondeu: Ide à cidade, procurai certo homem e dizei-lhe: O mestre manda dizer: O meu tempo está próximo. Vou celebrar a Páscoa em tua casa, junto com meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse: em verdade, um de vós vai me trair. Eles ficaram muito tristes e, um por um, começaram a lhe perguntar: Senhor, será que sou eu? Jesus respondeu: Quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer, conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que trair o Filho do Homem. Seria melhor que nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou: Mestre, serei eu? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos ao Santuário de Nossa Senhora de Nazaré e aos irmãos e irmãs que nos acompanham e participam conosco desta celebração através da Rede Nazaré de Comunicação e do portal Basílica Santuário. Sejam também vocês, meus irmãos, bem-vindos. E é com a alegria que nos encontramos diante da mesa da palavra e da Eucaristia, celebrando este dia particularmente importante da Semana Santa, a Quarta-feira Santa. Ou, como em muitos ambientes se escuta, a Quarta-feira de Trevas. Ocasião na qual nós encontramos Jesus que faz a sua despedida, se coloca à mesa com seus discípulos, abre o seu coração
compartilha com os seus discípulos as suas preocupações, ou melhor, a sua aflição, a sua angústia, porque vê que tudo está consumado. Mas Jesus, fazendo o seu caminho de despedida com os discípulos e atendendo, portanto, esperando aquela hora derradeira da sua caminhada terrena, ele comunica aos seus discípulos, revelando a sua angústia, o que está para acontecer também entre eles. Já no dia de ontem, na terça-feira, nós tivemos, através do Evangelho de São João, Jesus que diz: um de vós vai me entregar. Usou o termo bem mais a menos: um de vós vai me entregar, que já criou uma perplexidade entre os discípulos. É os discípulos que, na pessoa de Pedro, pede a João: tu que estás do lado, tu que estás mais próximo dele, pergunta para nós, quem será? E Jesus dá um sinal: é aquele que eu vou entregar, uma porção de pão tingida no molho. Hoje, no texto que nos é oferecido pelo evangelista Mateus, estamos diante de uma nova realidade. É no mesmo contexto da despedida, mas já de uma forma diferente. Os discípulos perguntam a Jesus: onde queres que preparemos para comer a Páscoa? E Jesus dá o indicativo de ir até a casa de alguém, pedir licença e dizer: hoje o Mestre deseja comer a Páscoa em tua casa com os seus discípulos. Hoje o Mestre deseja entrar na tua casa e fazer a Páscoa contigo. E os discípulos preparam tudo, e então Jesus externa com muito mais firmeza o sentimento do seu coração, a sua angústia. Um de vós vai me trair. Então hoje ele usa a expressão mais dura para dizer: entre vocês tem um que é e será o traidor. Jesus não excluiu nada, ou nenhum. Os discípulos vão perguntando-se: serei eu, Senhor? Serei eu, Senhor? Serei eu, Senhor? Ou seja, uma pergunta que não quer calar no coração dos discípulos. O último a perguntar é justamente Judas: Senhor, serei eu? E Jesus lhe diz: tu o dizes. E ali, portanto, conclui esse momento trágico e difícil. Mas estamos já no contexto da celebração da ceia do Senhor. Já nos prepara então e nos abre as portas para entrarmos no cenáculo com Jesus. E, portanto, nos abre as portas para a celebração da sexta-feira, ou melhor, da quinta-feira santa, na qual Jesus institui a Santíssima Eucaristia, e Jesus institui aqueles que
em nome dele e em nome da Igreja, irão continuar a obra de perpetuar continuamente a Eucaristia na vida da Igreja, na vida do povo de Deus. Institui o sacerdócio. É nesse contexto, então, que nós já nos encontramos hoje. E Jesus, assim, à mesa com os seus discípulos, prepara este espaço. O sentimento dos discípulos é um sentimento realmente de sofrimento e de angústia. Seja porque já entenderam que o Mestre está realmente, definitivamente, os deixando sobre a terra. Eles ainda não têm consciência da missão que está nos ombros deles, ou sobre os ombros deles. Mas, ao mesmo tempo, naquele início de uma nova etapa, para eles é algo particularmente difícil e complexo. Porque paira sobre eles uma pesada responsabilidade. Um de vós me trairá. Portanto, cria nele e para eles uma consciência pesada. E todos se perguntam, mas qual é a minha participação nisso? Como será? O sentimento dos discípulos é aquele sentimento que às vezes invade tantas vezes a nossa mente, a nossa consciência. Diante de tantas situações e circunstâncias da vida, diante de tantos sofrimentos ou acontecimentos, em que nós nos perguntamos: em que eu errei? Em que foi que eu errei? Ou quando certos fatos acontecem na vida, vem aquela consciência perturbada, que diz: eu estou sendo castigado, por quê? Estou sendo punido, por quê? Será que porque eu fiz isso? Será que porque eu fiz aquilo? Ou seja, cada um começa a tirar de dentro de si, da própria consciência, as tantas pequenas e grandes coisas que fez ou que deixou de fazer. As tantas atitudes que teve diante da pessoa do irmão, no acolher ou não acolher, no amar ou não amar, no servir ou não servir, no fazer a caridade ou não fazer. Então é aquela confusão que vai se instaurando e a pessoa fica: aonde eu errei? O que foi que eu fiz? Será que eu tenho culpa nisso? É o sentimento dos discípulos de Jesus, mas é o sentimento que muitas vezes passa no coração e na vida dos discípulos de Jesus de todos os tempos, também de nós. Mas o importante no meio de tudo isso é que nós não devemos nos desesperar, não devemos perder a confiança e a esperança, mas justamente olharmos em Jesus e termos nele aquela confiança, aquela certeza de que ele não nos deixou só. E aí o profeta Isaías então nos diz e nos dá justamente no espírito de profecia a unção e a ação do Espírito de Deus. Aquele que ungiu, aquele que fortaleceu, aquele que deu as palavras sábias, de modo tal que não tem do que temer, não tem por que se angustiar, não tem por que querer fugir,
e por nada, porque justamente é o Senhor Deus que assiste no caminho, na vida, não está só, mesmo quando às vezes possa parecer que até os mais íntimos, mais próximos estão se afastando, estão indo embora, estão deixando de lado, etc., quase para dizer, se arranja. Mas para aquele que realmente foi confirmado por Deus nesta dinâmica do espírito de profecia, precisa então, nesse espírito de confiança, ir adiante e desafiar as tantas situações e momentos da vida. Quem for meu adversário, que venha fora, que diga o que tem para dizer. Falemos juntos, nos confrontemos face a face, coloquemos aquilo que é a verdade dos fatos da vida, das atitudes e etc. Então, é aquilo que o Senhor espera de cada um de nós. Nesta quarta-feira santa e nas tantas quartas-feiras santas ou de trevas da vida, da nossa vida e da vida de tantos de nós. Peçamos ao Senhor que nos dê o espírito de confirmação e aquela tranquilidade, aquela certeza de que nós não estamos só. Ele está conosco. Coragem, porque eu venci o mundo. Estarei convosco todos os dias até o fim. E é com esta coragem, com esta confiança que nós devemos sempre estar diante do Senhor e caminhar diante do Senhor. Seja louvado Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.